Oi, gente, tudo bom? Discutir aqui com vocês, né? Agora o movimento em duas dimensões. A gente já discutiu rapidamente o movimento em uma dimensão, né? A cinemática em uma dimensão. Agora vamos fazer a discussão semelhante no caso bidimensional. Olha só, grosso modo, a mudança do caso dimensional para o caso bidimensional é a forma de você encontrar a partícula, você medir a distância da partícula para o referencial. Então, esse gráficozinho aqui, ó. A partícula está aqui, ó. Deixa eu te mostrar onde está a partícula. A partícula está aqui, o referencial está aqui. Então, essa distância é medida por um vetor. Esse vetorzinho R aqui, entendeu? Então, essa é a diferença. O vetor R, ele vai ter uma coordenada X e uma coordenada Y. Entendeu? Então, ele é X vezes o versor Y mais Y vezes o versor J. Então, essa é, grosso modo, a principal mudança da descrição da cinemática do caso unidimensional para o caso bidimensional, tá bom, gente? Então, agora, para medir as distâncias, localizar a partícula, a gente precisa não de uma coordenada, precisa de um vetor R que tem coordenadas x e y, tá bom? Então, a gente vai ter que acompanhar x e y no tempo para poder encontrar R no tempo, tá bom, gente? Feito esse tipo de descrição, aí a gente pode fazer as definições semelhantes de velocidade e aceleração. A velocidade é derivada da posição no tempo. A velocidade aqui vai ser a derivada do vetor R no tempo, né? Como R é a soma de x vezes I versor mais y vezes I versor, vezes J versor, desculpa, a derivada de R em relação ao tempo vai ser a soma das derivadas. Então, a gente vai ter aqui a derivada da direção x e a derivada da direção y. A mesma coisa para a aceleração. A aceleração é a derivada do vetor velocidade. Então, ele vai ser a derivada da velocidade e a derivada de x e a derivada da velocidade em y, tá bom? Então, é isso. Então, agora a gente vai definir quem seria o vetor R, vetor V e vetor A, tá bom? Pronto, feito isso, a gente pode dar um exemplo bem básico que é e comum, que é o exemplo do movimento de um projétil, tá? O projétil, basicamente, é você ter um canhão, dar um disparo nesse canhão, tá? Existe uma velocidade inicial e esse canhão está apontado a um ângulo θ em relação à direção x, né? Então, o meu referencial aqui é esse aqui. Esse aqui é o meu referencial. Ele é o zero para x e y. Essa daqui é a direção de x positivo. Essa daqui é a direção de y positivo. Aqui, ó, é a Terra, tá, gente? Aqui é a Terra, né? Essa direção aqui é a direção horizontal, direção paralela ao solo. E aqui é a direção perpendicular ao solo, tá bom? Então, como é que é esse tipo de movimento? Essa descrição aqui, ó. Na ausência de resistência do ar, você não tem aceleração na horizontal. Mas na direção Y você tem a aceleração da gravidade, tá bom? Então é isso. Então, como a gente vai descrever? A gente vai decompor o movimento. Esse movimento aqui, essa trajetória aqui, a gente vai decompor ela num movimento ao longo de x e ao longo de y. Ao longo de x, o movimento não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, ele é o quê? Se ele não tem aceleração, ele descreveu. Ele é um movimento retilíneo uniforme, cuja equação horária é essa equação aí, né? Posição inicial, que é zero, né? Mais a velocidade vezes o tempo. Quem é a velocidade? Bem, como eu disse, a gente vai decompor o movimento que está ocorrendo no plano em duas componentes, na componente x e na componente y. Então, eu vou pegar a velocidade inicial e vou decompor ela em x e y. Então, tá aqui a velocidade inicial, aí eu decomponho ela em x, certo? Fazendo a decomposição em x, eu vou ter uma componente que é v0 cosseno de θ. Fazendo a decomposição em y, eu vou ter... desculpa, fechei o arquivo sem querer, perdão, gente. Desculpa, viu? Pronto, voltamos. Desculpa, tá? Então, eu estava aqui, não foi? Então, fazendo a decomposição em x da velocidade, eu tenho v0 cosseno de θ, né? Deixa eu ficar mais clarozinho aqui. Isso. Fazendo a decomposição em y, eu tenho v0 seno de θ, tá bom? Pronto, agora eu vou pegar essa decomposição da velocidade e vou substituir aqui no v0x. Então, substituindo, eu encontro a equação horária da posição em relação ao tempo, que é a velocidade x, que é v0 cosseno de θ vezes o tempo, tá bom? Vou fazer o mesmo para y. Como é que eu faço o mesmo para y? Tenho que lembrar que agora y, na direção y, eu tenho aceleração. Então, o movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Um movimento com aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. A gente já discutiu na outra aula que neste referencial eu coloquei a equação de movimento, fica essa equação aqui. Substituindo V0y, que é V0 seno de θ, nesta equação, a gente chega nessa equaçãozinha aqui, tá bom? Então, essa equação circular aqui é a equação de movimento do corpo ao longo da direção y. Então, pronto. Então, agora eu tenho uma equação para x e uma equação para y, certo?
de como a posição e a posição x e y evolui no tempo. Vamos agora concatenar essas duas equações para aprender um pouco aí mais sobre esse movimento. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar desta equação aqui de x, tirar o tempo dessa forma aqui. É só passar V0 cosseno para abaixo do x, tá bom? Vou pegar este tempo, vou colocar aqui ele, vou substituir ele aqui. Ó. Vamos para outra transparência, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem, né? Cadê? Opa, deixa eu tirar daqui, gente. Tá aqui, né? Pronto. Agora vai. Então a gente tem o quê? A gente tem esse tempo, né? Vai substituir esse tempo nesta equação. O resultado é essa equação aqui de baixo. Tá bom? Aí agora a gente vai trabalhando ela, corta o V0 com V0, seno sobre cosseno é tangente, vai trabalhando e a gente chega nesta equaçãozinha que está circulada aqui. Tá bom? Então esta é a equação que descreve o movimento, certo, do projeto no plano XY, ok? O que é essa equação, gente? Essa equação é exatamente esse desenho aqui que a gente fez aqui no começo. Essa coisa aqui é uma parábola com a boca para baixo, tá bom? Essa trajetória do projeto no plano XY. De posse dessa equação, a gente pode já aprender um bocado de coisa aqui com ela. Por exemplo, de posse dessa equação, a gente pode calcular qual é o alcance máximo do lançamento. O que é o alcance máximo do lançamento? Volta para cá de novo. O alcance máximo do lançamento é a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada aqui. Tá vendo? Isso é o alcance máximo. É você calcular essa distância aqui, certo? Essa distância entre o ponto aqui onde partiu e o ponto onde chegou. Observe que são dois pontos com y igual a zero. Então é só você calcular as posições y igual a zero daquela equação, certo? Uma delas já é zero, a gente já sabe. Então a gente só precisa calcular essa daqui. Então é isso que a gente vai fazer lá agora. A gente vai pegar naquela equaçãozinha que a gente acabou de deduzir, nessa equação aqui, a gente vai colocar y igual a zero. Aí vamos para cá. Colocando y igual a zero, divido por x, porque eu não quero x igual a zero. Chego nisso aqui, resolvo essa equação, chego nessa identidade que, organizando, dá aquela famosa equação que a gente já deduziu lá no ensino médio, que a gente já usou lá no ensino médio, para o alcance máximo de um lançamento oblíquo, tá bom? Mesma coisa a gente pode fazer para encontrar a altura máxima desse lançamento. Aí a gente vai para outra transparênciazinha e vai usar um pouquinho de cálculo. Olha, a altura máxima, a função y, ela chega no seu máximo. Né? Quer dizer o quê? Quer dizer que essa função aí, ela vai, basicamente, se você fizer um plot dela, ela vai chegar no máximo e vai retornar. Não é isso? Se você fizer um plot de y em função de t, ela é também uma parábola. Então, ela vai chegar no ápice e vai retornar, vai diminuir. Então, como a gente diz, essa cucuruta dela chegou no máximo e voltou, essa cucuruta lá em cima tem uma derivada zero, tá bom? Então, para você encontrar o máximo de uma função, você deriva ela igual a zero, não é assim? Aí, é isso que a gente fez aqui. Ó. Então, a gente vai derivar ela e igualar a zero. Feito isso, a gente acha quanto é que é o tempo necessário para chegar na altura máxima. O que é que eu faço com esse tempo? Pego esse tempo agora, substituo na equação de novo. E aí, trabalho aqui e vou chegar na fórmula, né, famosa, que você já deve conhecer, para o chamado alcance máximo. Desculpa, para a altura máxima, que é essa formulazinha aqui. Essa formulazinha aqui embaixo. Tá bom? Né? V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima aula. Um abraço.